I take you to the back of the room, now tell me how you feel. Bem-vindos ao canal, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok, tudo tranquilo. Então, gente, os homens agora estão usando crochê. Não é isso? Tem aparecido em vários lugares, né? Os homens usando crochê agora. Então, eu trouxe para vocês essa peça aí, essa camisa, tá? Eu fiz aqui, então, o square número 1. Deixa eu ampliar aqui para mostrar melhor para vocês. Então, eu tenho aqui o meu square número 1, que vou deixar aqui o link deles para vocês na descrição, tá? Do square número 1 e o square número 2, tá? Tem o link dos dois aqui na descrição, tá bom? Eu estou trabalhando essa peça com um tex de 295 na cor off-white. Preferi trabalhar com um fio assim mais fino, para a peça ficar mais leve, ok? Então aqui, gente, do square número 1, a gente vai precisar de 4 peças de cada um desses square, tá? 4 square número 1 e 4 square número 2, para a gente confeccionar essa peça. Essa peça não é minha, já, tá? Deixando já bem claro. É uma foto de inspiração da internet, que a minha filha mandou para mim. Ela achou muito bonita e me mandou. E aí eu quis trazer aqui para vocês esse modelo de camisa masculina. Então são 4 square desse e 4 square desse. Aí aqui é o seguinte, gente. Os meus square ficaram com 33 centímetros cada. Esse aqui tem 17 carreiras e esse tem 16. Mas vai dar certinho, tá? Na hora de fazer a união, dá certinho. Ok? Todos os dois ficaram do mesmo tamanho. E no final dá certinho. Mesmo esse outro aqui tendo uma carreira a menos. Tá? Então aqui eu vou fazer um tamanho M, que é 40 a 42. E a gente vai seguir a medida do tórax, que é entre 1 metro e 1,04 metro, do tamanho M. Então aqui eu já vou deixar essa dica para quando vocês forem lá fazer o square, você já vai fazer para o tamanho que você quer. Então, se você quiser fazer um tamanho P, o tamanho P é 92 a 96 centímetros de tórax. Então, o que você vai fazer? Você pode diminuir carreiras. Pode diminuir uma aqui, diminui uma aqui, diminui uma aqui, ou diminui duas. Porque aqui, o que acontece? Se você diminuir... a cada carreira é 1 centímetro, tá? Então você vai fazer diminuições de carreiras. Vou fazer o tamanho P, você tira aqui uma carreira nessa, aí você tira um desse, tira mais um desse, já vai tirar 3 centímetros, né? 3 centímetros quadrado, já vai diminuir, já vai ficar com, se eu tenho 33, tirando 3 de um lado, 3 do outro, né? Vai ficar 27, gente. 27 centímetros, né? É isso, vai ficar 27 centímetros. Então, 27 com 27 vai dar 54 54 centímetros. Então, para um tamanho P,
54 centímetros, tá legal, né? Porque até 96, então aqui essa medida que eu tô passando é a medida justinha. Só que homem usa ainda mais camisa, né? Tem que ser um pouquinho mais folgado. Então a minha medida aqui, ó, no caso pro tamanho G. O tamanho G é entre 1,08 m e 1,12 m de tórax. Aí você vai aumentar carreiras. Você pode aumentar uma aqui, aumenta uma aqui, aumenta mais uma aqui, tá? Pro tamanho G. Como a gente vai trabalhar o tamanho M, o meu tórax é de 1 metro a 1,40 m. Então, como o meu square deu 33, a gente vai usar a largura de 2 square. A gente vai usar a largura de 2 square, que vai dar 60, 65, 66 centímetros mais ou menos de largura. Então, esse que tá passando aí, que é a faixa de 2, 3 centímetros que está passando da medida, é para a peça não ficar agarrada no corpo. Tá ok? Então já deixo essa dica aí para vocês, para na hora que vocês clicarem no link lá para fazer os square, você já vai com a medida que você quer fazer, tá? Aqui eu estou usando aqui a tabela do Google, tá? Digitei tabela masculina no Google, tabela padrão. Se alguém quiser, você já pode tirar na medida da pessoa. Então, isso aí tá explicado. A gente vai dar início agora à união das nossas peças, para a gente poder fazer o restante. Então, vocês têm que fazer aí, no caso, 4 square desse e 4 desse, tá? 4 número 1 e 4 número 2. Para a gente dar continuidade, eu já fiz os meus. A gente vai fazer a união. Eu vou me organizar aqui direitinho para mostrar para vocês como que eu gosto de fazer a costura de um square com o outro. Vai ficar uma costura bem bacana, fica bem legal e bem bonita, tá? Eu não gosto de costurar assim não, porque aí fica aquelas linhas aparecendo aqui em cima, né? Desse jeito que eu vou costurar, que eu vou mostrar pra vocês, fica um acabamento perfeito, gente. Nem quem é leigo no crochê não consegue identificar onde que está a união das peças. Dá a impressão que é uma peça única, tá? Eu vou me organizar aqui e já volto pra gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai unir os squares, ok? Bom, pessoal, aqui então eu ampliei bastante aqui para vocês visualizarem bem direitinho. Esse aqui eu arrematei os fios de início e do final, aqui do início e no final da peça, como eu havia explicado para vocês na questão do acabamento, né? Deixa eu ver aqui onde está meu acabamento, que nem eu tô achando. Aqui, essa carreira aqui, ó, é a carreira de início. Então não dá para perceber, olhando, não dá para perceber. Deixa eu ampliar aqui mesmo. Olhando assim, gente, ó, não dá pra gente saber onde começou e onde terminou a peça, porque eu não comecei com correntinhas, tá? Mas como eu disse, né, até quando eu estava ensinando o square lá, isso aí fica a seu critério, a forma que eu ensinei lá. Mas o acabamento, tá vendo? Aqui é a minha carreira de acabamento. Ela fica bem bacana.
da forma que eu ensino para vocês lá no vídeo do square. Então vamos dar continuidade aqui para não alongar muito, porque senão eu vou ter que dividir esse vídeo. Apesar de que é bem provável que eu vá ter que dividir, ainda vou ver ainda, porque são muitos detalhes, né? É gola, manga. Acho que eu ampliei demais aqui. Bom, então aqui, ó. Esse aqui eu arrematei ele todo. Esse aqui eu deixei um pedaço de fio mais longo e coloquei aqui na minha agulha de tapecírio. Fiz aqui uma correntinha e fechei ali. Agora eu vou vir com esse fio aqui para dentro dessas duas correntinhas de separação do nosso leque. Vou trazer ela para cá, ó. Agora a gente vai pegar assim, agora que são elas, gente. Deixa eu ver como que eu vou mostrar para vocês isso aqui. Que a gente fazendo é uma coisa, né? Mostrando assim, gravando. Aí já é outra diferente. Então aqui eu trouxe a minha linha pro meio do meu leque. Eu vou fazer isso aqui com ela. Vou dar meio que um nozinho, né? Pra ela firmar aqui e não voltar. Venho aqui novamente no mesmo lugar. Ó. Agora eu vou pegar aqui do outro lado, bem aqui, ó, nas duas laçadas das correntinhas aqui do outro leque. E vou passar elas ali. Vou passar o fio dessa forma. Vou ver se está pegando na câmera, porque eu ampliei bastante. Agora a gente vai fazer, a gente não vai preocupar com as correntinhas, tá? A gente vai preocupar com os pontos altos. Então aqui, ó, eu estou desse lado, nesse square. Eu vou vir aqui em cima desse ponto alto. Vou laçar aqui, ó, dessa forma e passar o meu fio. Venho aqui do outro lado, no ponto alto, e passo meu fio também. Volto aqui pro outro lado e passo meu fio aqui. Agora eu puxo, dou uma puxadinha. Tá vendo como que fica a costura? Aqui por enquanto ainda não tá dando pra ver direito, mas daqui a pouco vocês vão perceber a diferença de como é interessante fazer dessa forma. Então fiz aqui no meu último ponto alto. Venho aqui nesse último ponto alto e faço aqui nele também, pegando. A gente não pega assim, né? A gente pega aqui no meio. A gente tomba a carreira e passa o fio e puxa. Agora a gente vai vir para onde tem as correntinhas. Tem esse primeiro ponto alto aqui. Eu não pego assim, porque senão vai ficar aquela costura normal, né? Então eu vou pegar aqui, ó, em cima do ponto alto. Eu passo dessa forma. Venho aqui em cima do outro ponto alto, do outro square, e faço a mesma coisa. Isso aqui é para que fique ponto alto, um ponto alto fique na direção do outro. Aqui eu estou fazendo devagar, para vocês visualizarem bem, mas
Ali na frente eu já vou adiantar um pouquinho. Só pra depois que vocês pegarem o jeito. Então aqui, ó, eu fiz já algumas, ó, eu puxo. Dou uma puxadinha, dá uma ajeitada, para que um ponto alto sempre fique na direção do outro. Meu fio está do lado de cá, eu venho aqui nesse outro, passando aqui por de lado da faço isso aqui, ó, e passo aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo a costura meio de lado. Venho no outro ponto alto. Notem que eu não estou mexendo com as correntinhas, com essas correntinhas. Eu estou mexendo apenas nos pontos altos. Então aqui, ó, se você já pegou a prática, vai fazer mais rápido, você já pode fazer sem tirar a agulha. Você passa de um lado e passa do outro. Vem aqui nesse outro ponto alto do outro lado. Vem nesse de cá. E passa assim. Agora aqui, ó, eu puxo o meu fio. Sempre olhando e dando uma ajustada. E olha só como que fica, gente. Tá vendo? Que linda que fica a costura. A união. Porque se você fizer assim, ó. Se eu fizer aqui, vai... eu vou ter que desmanchar muita coisa. Se eu fizer aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá dando pra vocês entenderem, né? Se você fizer aquela costura normal, assim, vai ficar a marca. Vai ficar aquele fiozinho passando por cima. Então não vai ficar legal. Acho que tá dando pra vocês entenderem. Espero que esteja dando, gente. Peguei aqui, venho aqui no outro ponto alto. Estou mostrando bem de pertinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. E as costas estão doendo aqui, gente, que eu tô toda torta. Aí eu venho aqui no próximo ponto alto do outro square. Venho nesse de cá e passo assim. Agora eu posso puxar aqui o fio, acertar, ajustar o fio e sempre um ponto alto tá ficando na direção do outro certinho. Pera aí que eu fugi da câmera, tá vendo? Como eu ampliei, eu tô fugindo da câmera, gente. Desculpa aí, tá? Tá vendo como que a costura fica bonita? Ampliado, então, aí que não dá pra perceber mesmo. Ó, tá vendo? Ó, a peça ampliada, olha só como que fica a união, que bonito que fica. Tá vendo? Aí não fica aqueles pedacinhos de linha em cima. Aqui então, deixa eu voltar aqui, para mostrar para vocês mais um pouquinho como que eu estou fazendo. Vou fazer devagarinho de novo. Estou desse lado, venho aqui nesse próximo ponto. Não vou pegar assim, eu vou pegar aqui, ó, em cima do ponto alto, na parte de dentro dele. Venho aqui no próximo. Deixa eu passar aqui, eu falei que ia ensinar devagarinho aqui de novo, né? Então passei pra cá, venho aqui no ponto alto do outro square e pego ele assim, ó, e passo novamente. Vou lá do outro lado, no outro ponto alto e passo meu fio. Venho aqui do outro lado, passo meu fio novamente.
sempre em cima dos pontos altos, porque aí mesmo um square tendo uma carreira a menos, a quantidade de pontos altos ficou a mesma, tá, gente? Por isso que eu estou falando com vocês que vai dar certinho, porque o início deles é diferente, né? Então aqui, ó, fiz alguns. Agora você vem e puxa o fio devagarinho até ele acertar, dá uma ajustadinha e vai ficando assim. Então todos os square a gente vai fazer a união dessa forma, em todos eles. São 8 no total, né? Mas eu vou mostrar ali para vocês o esquema que a gente vai usar para montar eles. Essa aqui no meu caso é a parte da frente da peça, que é dividido, né? A parte de trás são 4 square unidos, os 4 um no outro. E a parte da frente, o meio é separado porque tem os botões da nossa camisa. Aí eu vou mostrar para vocês ali direitinho o esquema de montagem. Eu estou mostrando aqui para vocês apenas como que eu faço a união deles, para que fique um acabamento bem bonito da peça de vocês. Mas como eu sempre falo, isso tudo é questão de gosto, de costume, né? Então fica a seu critério a forma aí de união. Às vezes você sabe até uma forma melhor do que essa de fazer união, tá bom? Então aqui eu vou continuar fazendo a união até chegar aqui no final. Deixa eu ampliar aqui de novo. Vou continuar fazendo a união aqui desses dois square até chegar aqui no final, dessa mesma forma que a gente está fazendo, sempre seguindo um ponto alto na direção do outro, tá? Sempre um ponto alto na direção do outro, que a sua união vai ficar dessa forma, vai ficar perfeita dessa forma, tá? Olhando assim de longe, não dá para perceber, dá a impressão que é uma peça única, né? Então vou fazer a união aqui, terminar a união, e volto pra gente dar continuidade a essa camisa bem bacana, bem estilosa, né? E eu já volto, já. Bom, pessoal, eu fiz aqui então a nossa costura, terminei, arrematei o fio. E aí, eu comecei a unir aqui, ó, a parte das costas com a parte da frente. Aqui, para unir a parte das costas com a parte da frente, aqui a gente tem que deixar um pedaço para cava, tá? Então, eu deixei aqui, ó, coloquei um marcador. Eu contei aqui em pontos altos, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. 19 pontos altos de cada lado. E deixei isso aqui de separação para nossa cava. Deixa eu ver, não tô achando minhas canetas aqui, vou com a trena mesmo. Então aqui, ó, ficou 16 centímetros. E a gente ainda vai fazer uma parte aqui. Deixa eu ampliar aqui, gente. Vai ficar melhor. Então aqui a gente vai fazer uma parte ainda. Aqui assim, ó. A gente ainda vai fazer uma parte pro ombro, tá? Então, porque o que acontece? O braço,
do tamanho M é 31 centímetros. Então, deixando esses 16 com 16, vai dar 32, mais o tanto que a gente vai trabalhar aqui, vai ficar mais ou menos uns 40 centímetros de cava pro braço, tá? Então, eu fiz a união, fiz a união aqui de 2 square com a parte de trás. Deixei aqui no finalzinho só para terminar aqui com vocês. Aí essa parte aqui a gente termina. De fazer essa parte da costura. Eu vou tirar o meu marcador, onde nós marcamos 19 pontos altos para cada, 19 pontos altos na parte da frente e 19 pontos altos na parte de trás. Agora eu passo esse fio aqui lá para trás e arremato ele aqui, vou escondendo ele aqui no meio dessa nossa costura. Posso cortar ele. Agora a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu cortar aqui esse meu fio, para a gente poder começar a trabalhar a parte de trás da nossa peça. Então aqui eu tenho a parte de trás da nossa peça. Tenho aqui as duas cavas. Aqui uma cava. E desse outro lado, a outra cava. Então, nós vamos trabalhar aqui em cima agora, que a gente vai fazer a parte de trás das costas, acima perto do pescoço, né? É que a gente trabalhou dessa forma, gente. Deixa eu desenhar para vocês entenderem melhor. Tenho aqui a minha parte das costas. E aí a gente tem a parte da frente. Nós deixamos aqui um espaço para cava. Então nós vamos trabalhar aqui agora. Tá? Aqui é dividido, né? O square. Aqui também a parte das costas, como eu falei, são 4 square. E a parte da frente são 2. Nós vamos trabalhar essa parte das costas aqui agora. Então aqui do meu lado direito da peça, vou pegar o meu fio. Opa, balancei a câmera aí, né, gente? Dou uma laçada inicial. Vou prender aqui, ó, no leque, bem no meio do leque. Vou prender a minha correntinha. Vou subir aqui um ponto alto. Subir um ponto alto, sem espaço de correntinhas, sem nenhuma correntinha. Eu vou pular aqui para esse meu primeiro espaço e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Dois e 3. Deixa eu ver aqui. Agora eu salto um quadradinho desse, venho no próximo e faço novamente 3 pontos altos. Salto um quadradinho, venho no próximo
e faço 3 pontos altos. Ficando assim o início da nossa parte das costas. A gente vai trabalhar assim. Eu vou trabalhar aqui até chegar aqui na união desses square, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui no meio, tá bom? Cheguei aqui no meio, na união dos nossos square. A gente está trabalhando essa parte das costas aqui, tá, gente? Então essa união do square que a gente está trabalhando ali é essa aqui, tá? E a gente está trabalhando aqui em cima com bloquinhos. Eu tô mostrando no desenho porque o meu espaço aqui é pequeno, aí não tem como eu abrir a peça toda. Agora eu venho aqui nesse espacinho, tô saindo fora da câmera. Venho aqui nesse espacinho, faço um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto no meio. Vou pegar direito aqui, eu não peguei direito. E nesse outro espacinho aqui do leque eu faço mais um ponto alto. Então aqui no meio da união ficou dessa forma. Só aqui que ficou assim. Agora eu pulo direto para esse espaço aqui de correntinha. E volto a fazer novamente bloquinhos de 3 pontos altos. Salta um, vem no próximo, faz 3 pontos altos. Salto um, vem no próximo, faço 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui no final do meu square. Vou chegar aqui no final e já volto. Trabalhei aqui então até chegar no final do meu square, da parte das costas. Agora eu viro aqui o trabalho. É bem complicado de virar aqui a peça grande, né? Eu já estou aqui com meus 8 square unidos. Então fica bem grande a peça. Eu viro o trabalho. Gente, tem um barulho de fundo aí, tipo um chiado. É o ventilador, tá? Eu espero que não esteja atrapalhando, não. Mas não tem como trabalhar sem o ventilador, tá muito quente aqui. Aqui eu subo um ponto alto. E nesse espacinho aqui, ó, eu vou colocar mais 2 pontos altos nesse espaço. Sem correntinhas eu pulo pra cá. E vou fazer 3 pontos altos entre os bloquinhos que a gente fez na carreira anterior. Dois e 3. Então, entre esses bloquinhos aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos. Isso aqui é simples, né? Porque muita coisa a gente faz dessa forma. Essa parte aqui é bem simples. Tá? A gente vai fazer esses bloquinhos entre esses aqui. Cheguei aqui no meu final. Faço 2 pontos altos. E o último eu faço aqui em cima do ponto alto de início. Viro o trabalho, faço um ponto alto. Venho para o próximo espaço e sigo fazendo bloquinhos. A gente vai fazer esses bloquinhos aqui por 6 carreiras. Eu fiz aqui a minha primeira. A gente vai fazer mais 5, totalizando 6 carreiras de bloquinho, tá? Isso aqui na parte de trás da nossa camisa, ok? Então eu vou fazer aqui os minhas 6 carreiras de bloquinho e volto pra gente continuar. Bom, pessoal, eu trabalhei aqui então 6 carreiras de bloquinho.
na parte de trás da nossa peça. Deixei o fio maior aqui para poder costurar a parte da frente aqui na parte de trás. Agora aqui na questão da cava que eu havia falado com vocês, pro tamanho G ou pro tamanho P, você pode fazer a mesma quantidade de bloquinhos, tá? Porque a gente vai olhar, quando você estiver fazendo, você mede aqui quanto que deu os bloquinhos, deu 6 centímetros. O restante que você precisa, você coloca aqui você olha na altura onde você vai costurar a união aqui, tá? O meu aqui, ó, ficou com 22 centímetros, metade da cava, né? Então vai dar 44 circular. Pro meu tamanho, como a largura do braço é 31 centímetros, então vai ficar um pouco mais de 10 centímetros, porque como é para homem, né? É melhor que seja mais soltinho. Tá? Agora aqui para iniciar a parte da frente, eu coloquei um marcador ali e vou mostrar para vocês. A parte da frente, nós vamos fazer os mesmos 6 bloquinhos, só que quando chegar aqui, ó, a gente vai fazer diminuições, tá? Então aqui eu coloquei um marcador. Essa aqui é a minha parte da frente, aqui é a parte da cava. Então na parte da frente aqui, ó, eu coloquei, depois do leque eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos e coloquei o marcador. Aí aqui agora a gente vai começar com uma laçada inicial. Vou prender esse meu fio aqui no meio do leque. Vou subir aqui um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço aqui. Venho para o próximo espaço aqui de uma correntinha e faço novamente 3 pontos altos. Da mesma forma que a gente fez lá na parte de cima, só que eu estou iniciando aqui com um bloquinho, porque eu quero que lá no final fique com um ponto alto para dar um encaixe melhor aqui, ó, para não ficar 2 bloquinhos juntos. Eu quero que o final dessa parte da frente seja um ponto alto, para na hora que a gente for fazer a manga. Por isso que eu estou começando com um bloquinho aqui. Sigo fazendo bloquinhos assim, de 3 pontos altos. Salta um bloquinho, vem no próximo, faz 3 pontos altos. Vou fazer até chegar ali perto do meu marcador. Chegando ali eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a diminuição ali. E aqui também será as mesmas 6 carreiras de bloquinhos. Só que na parte da frente a gente vai fazer diminuição. Na parte da cava a gente vai fazer sempre reto, normal. Vou fazer até chegar aqui perto do meu marcador e volto. Trabalhei aqui com bloquinhos, então. Cheguei aqui no meu marcador. Você pode já deixar as duas partes marcadas, tá? É só contar aqui depois do leque, ó. 2, 4, 6. No 7º ponto alto você põe o marcador. Agora eu tiro esse marcador aqui e faço aqui em cima dele um ponto alto. Ficando assim.
Agora eu viro aqui o trabalho. Ah, deixa eu explicar aqui. Aqui, gente, na questão da altura da cava, né? Que eu falei que a minha ficou com 44, né? Circular. Sempre tem que lembrar também que o crochê ele cede, tá? E é sempre bom você enviar para o seu cliente uma forma de como cuidar do crochê. Porque se a pessoa pega uma peça dessa e põe numa máquina de lavar, acaba com a peça. Então aqui, ó, virei o trabalho, vou subir aqui um ponto alto. Venho aqui direto para esse bloquinho e faço para o meio, né, dos bloquinhos. E faço um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos seguir trabalhando da mesma forma que a gente vem trabalhando, com bloquinhos entre um e outro. Aqui eu já fiz diminuição, tá? Então nós vamos trabalhar assim até chegar aqui no final. Chegando ali no final eu volto. Cheguei aqui no final, fiz o meu último bloquinho. Agora eu venho aqui no alto desse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto sozinho. Viro o trabalho. Subo aqui um ponto alto. Nesse espacinho aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E vou seguir fazendo bloquinho de 3 pontos altos entre os bloquinhos da parte da carreira anterior. Até chegar ali no final, onde tem a nossa diminuição para eu mostrar para vocês. Cheguei aqui, ó, no último espacinho antes da diminuição. Eu faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Dou uma laçada e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do leque anterior, do bloquinho anterior, e faço apenas um ponto alto, para me dar outra diminuição. Viro o trabalho, subo um ponto alto, venho direto aqui nesse meio desses bloquinhos e começo a fazer novamente 3 pontos altos em cada espaço desse, entre os bloquinhos aqui. Então aqui, gente, não tem segredo, tá? É sempre lembrar de fazer essa diminuição aqui, ó, tá? Então, onde é o lado da cava, vai continuar reto. E aqui na parte da frente, terá essa diminuição. Nas 6 carreiras de bloquinho vai ter diminuição. Desse lado aqui. Tá? Para depois a gente fazer a nossa gola. Ok? Então, façam aí de vocês o lado esquerdo, a frente esquerda e a frente direita, dessa mesma forma. E aí a gente volta para dar continuidade à peça. Bom, pessoal, então eu terminei aqui, ó, a parte da frente da nossa peça com as diminuições. E fiz o outro lado também, como eu havia falado com vocês. Tá? Para adiantar o serviço e não ficar alongando muito o vídeo. Aproveitei e já costurei aqui a parte de trás na parte da frente. Porque a costura eu já mostrei para vocês como que eu faço, né? Aqui, no meu caso, eu fiquei aqui com 14 bloquinhos, tá? Mas vai depender do tamanho que você vai fazer. E aqui no meio, no pescoço, ficou sobrando aqui 15 bloquinhos. Tá bom?
Aqui embaixo, agora a gente vai começar a nossa manga da nossa blusa. Embaixo aqui da axila, a gente vai começar por ali, tá? Então, a gente vai fazer uma laçadinha inicial. Vou prender aqui o meu fio. Nesse espacinho, aqui está a nossa costura. Eu tenho esse espaço e tenho esse outro aqui. Eu vou começar aqui, mas quando eu chegar lá no final, eu vou fazer aqui também. Deixa eu começar por ele aqui. Pra não... Porque como eu não vou gravar essa manga toda, porque ela é apenas em pontos... ela é apenas em bloquinhos de 3 pontos altos, né? Então não tem necessidade de eu gravar ela toda. Então aqui eu faço o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 nesse mesmo espacinho. Aí eu salto aqui a nossa costura da união e venho para o primeiro bloquinho, para o primeiro espaço aqui e faço novamente 3 bloquinhos. 3 pontos altos, gente, tô falando errado, tá vendo? 3 pontos altos. Agora eu salto um espaço, venho no próximo. Da mesma forma que a gente fez a parte de trás, as duas partes da frente, a gente vai fazer a manga toda em bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Salto um, venho no próximo. Nessa parte da axila ali, eu coloquei 2 juntos. Aí, no caso, vocês vão reparando, para que a sua manga não fique fechada, tá? Por isso eu coloquei um bem agarradinho no outro. Mas quando a gente vier com a próxima carreira e fizer os 3 aqui, ó, aí ele vai abrir um pouco. Então aqui a gente vai saltar um, vem no próximo e faz 3 pontos altos. Salta um, vem no próximo e faz 3 pontos altos. Aí a gente vai seguir fazendo dessa mesma forma por toda a volta do nosso trabalho. Chegando aqui em cima, a gente vai trabalhar nesses espacinhos, né? Então aqui, fiz aqui o meu último bloquinho, vou saltar para esse e fazer um bloquinho. Salto para esse e faço um bloquinho. Salto para esse e faço um bloquinho. Para cá e faço um bloquinho. Se você achar que tem necessidade para sua manga não ficar fechada, você pode fazer uma divisão aqui neles para fazer mais bloquinhos de 3 para que a manga fique certinha, não fique fechada, tá? Nessa parte aqui, ó. Aí depois volta a fazer novamente, saltando um bloquinho, saltando um espaço e fazendo no outro, até chegar aqui no final, onde a gente iniciou. Aí aqui no final, a gente vai seguir fazendo entre eles 3 pontos altos. Eu fiz aqui a minha outra manga, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aí chegou aqui em cima, é só você olhar se precisa. Se não precisar, se ela ficar retinha assim, ó, tá? Aqui eu iniciei, aqui embaixo eu iniciei da mesma forma que eu mostrei para vocês, ó. Nos 2 primeiros espacinhos eu coloquei bloquinho. Então essa manga todinha a gente vai trabalhar assim, né? Intercalando o bloquinho entre os espacinhos deles ali. Então não tem necessidade de eu gravar o vídeo, para não estender a aula.
Na minha manga aqui, eu fiz 16 carreiras de 3, de bloquinho de 3. Então, eu fiz 16 carreiras. Eu achei que já ficou um tamanho bom, tá? Aí você mede e vê se a sua manga tá boa com esse comprimento, com 16 carreiras. Esse aqui é coisa simples, não tem necessidade de eu gravar, né? Você vai fazer em volta. Chegou aqui, começa novamente e vai seguir rodando até o tamanho que você precisar. Uma outra coisa importante é que sempre fique com a mesma quantidade de bloquinhos que a outra manga, tá? Então você faz uma, conta quantos bloquinhos deu e faz a outra da mesma forma, distribui de uma forma que fique igual. Essa minha outra manga aqui, ó, ficou com 29 bloquinhos. Então essa minha tem que ter a mesma coisa, tá bom? Então, façam aí as duas mangas de vocês, tá? E aqui na parte de baixo, na parte inferior da blusa, eu fiz aqui também, que é uma coisa que não tem necessidade de gravar, porque também são bloquinhos de 3 pontos altos. Eu fiz 2 carreiras de blocos de 3 pontos altos. Aqui no meio, nas uniões dos square, né? Ó. Então a gente faz, eu fiz aqui 2 carreiras. Se você quiser fazer mais, achar que o comprimento da sua blusa está curto, você pode fazer mais, tá? Eu fiz apenas 2 carreiras de bloquinhos aqui. E para mim já está ok. Então façam aí as 2 mangas de vocês. Como é bloquinho, eu acho que não tem necessidade de gravar. Porque bloquinho, esses bloquinhos assim, a gente usa em muitas peças. Então não tem necessidade de eu gravar, tá? Façam aí, então, as 2 mangas e essas carreiras aqui de baixo. Ou 2, 3, tá? A quantidade que vocês acharem que vai ficar melhor para o comprimento da peça de vocês, tá bom? E aí a gente volta para dar início ao acabamento e a gola da nossa peça, ok? Então vou fazer aqui a minha manga, minha outra manga, e volto para a gente continuar. Bom, gente, eu fiz aqui então a minha outra manga. Eu já tenho essa aqui pronta, né? E fiz a outra. Opa, balancei a câmera aqui, gente. E fiz a outra aqui com 16 carreiras de bloquinhos, como eu havia falado com vocês. Agora, para mostrar para vocês aqui, gente, está ficando meio difícil porque a peça está muito grande, tá? Então aqui na parte da frente, na lateral direita da peça, eu fiz aqui, ó, 3 carreiras de pontos baixos para a gente colocar os botões, tá? Depois que a gente fez aqui a parte de baixo de bloquinhos, né, que eu falei com vocês, aí eu fiz aqui na parte direita da peça 3 carreiras de pontos baixos. Se você quiser trocar para uma agulha de número 2, para o ponto ficar mais apertadinho, pode trocar, tá? Para ficar melhor esse acabamento aqui da parte da frente da blusa. O meu espaço aqui é muito pequeno, aí não dá para mostrar para vocês direito a peça inteira. Aqui, ó, é o lado esquerdo da nossa peça, onde a gente vai fazer as nossas cavas para os nossos botões. Então eu já fiz aqui uma carreira de pontos baixos
Deixa eu desembolar esse fio aqui. Essa aqui a gente fez 3 carreiras de pontos baixos normal, que é o lado direito da nossa peça. O lado esquerdo eu já fiz uma carreira de pontos baixos. Agora nessa segunda carreira, onde está marcado aqui, ó, vocês marquem as de vocês. Aqui na parte de baixo fica um espaço mesmo sem botão, né? Na camisa masculina. Fica um espaço sem botão. Então vocês dividam direitinho. E aqui na gola, perto da gola tem um botão aqui. Vocês dividam direitinho. Para saber a quantidade de botões que vocês vão colocar. Vai ser mais ou menos uns 6 a 7 botões, tá? Com espaçamento aqui de uns 10 a 11 centímetros entre um e outro. Tá bom? Só aqui embaixo que vai ficar sem. Porque é uma parte que fica aberta mesmo na camisa. Aí, essa próxima carreira de pontos baixos, você vai seguir trabalhando, vai virar aqui, né? Vai vir trabalhando com pontos baixos. Chegou no marcador, você vai fazer 2 correntinhas, saltar 2 pontos da base e voltar a trabalhar pontos baixos novamente. Chegou no outro marcador, faz 2 correntinhas, salta 2 da base, começa a trabalhar em pontos baixos novamente, para fazer as nossas casas. Cheguei aqui em cima, fiz a última casa, eu volto fazendo pontos baixos em cima de cada ponto baixo e nas correntinhas onde a gente fez a casa, tá? Então chegando aqui eu volto com pontos baixos, cheguei nas correntinhas, faço 2 pontos baixos, sigo fazendo pontos baixos novamente, cheguei nas correntinhas da casa, faço 2 pontos baixos e sigo fazendo pontos baixos novamente, tá? Dessa forma a gente vai fazer a parte onde a gente vai prender aqui os nossos botões, ó, tá? Abotoar. Aqui essa parte também acho que não tem segredo, não é complicado, que é pontos baixos, tá? É só você fazer a divisão direitinho. Começa a medir daqui de cima. Não precisa ser aqui em cima não, tá? Porque o botão vai vir aqui, ó. Né, ele é de 1 centímetro mais ou menos de diâmetro. Então ele vai vir aqui assim, então você pode colocar a casa, né, para pegar a direção certa aqui da outra parte onde vai ficar o botão. Essa parte então eu acho que não tem segredo, é só você medir direitinho. Vai medindo e marcando e começa a medir daqui de cima. Tá? Que aí o que sobrar aqui, ó, não tem problema, só não é bom sobrar demais, né? Mas disso aqui pra baixo já tá razoável pra sobrar. Tá ok? Tava saindo fora da câmera ali, gente. Então assim, mais do que isso aqui, não é interessante, tá? Se tiver sobrando mais do que isso, coloque mais um botão. Nessa... reajusta aí a sua medida para colocar mais um botão para não ficar muito espaçamento aqui, ó. Que aqui seria, no caso, o nosso último botão, né? Aqui ficaria o último botão. E aí essa parte na camisa masculina fica aberta mesmo. Só que mais do que isso, é muito. Aqui tá dando 10 centímetros, tá? Então mais do que 10 centímetros eu acho que é muito. E eu estou colocando aqui perto da gola, porque tem pessoas que gostam de abotoar até aqui, tá? Então assim, é melhor ter do que não. Porque mesmo que a pessoa use aberto, é bom ter o botão ali caso ela queira abotoar, tá bom? Então, vou fazer aqui essa parte minha, vou terminar essa parte. E volto pra gente fazer a nossa gola.
terminar a nossa gola. Tá ok? Aqui acho que não tem segredo. Para fazer a medição aqui, né? É tranquilo. Aí não tem necessidade de eu gravar. Até porque é pontos baixos. E tá ficando complicado aqui, gente, que a peça é bem grande. Aí fica bem difícil de ensinar. Mas a gola aqui eu vou ensinar pra vocês direitinho, tá? Vou passar pra vocês direitinho. Então vou terminar essa parte aqui e volto pra gente finalizar fazendo a gola. Tá ok? Bom, gente, eu fiz aqui então a carreira das nossas casas, dos botões. E mais uma depois, como eu havia falado, para arrematar, né? Para fechar e ficar bonitinha a casa dos botões. No caso aqui, gente, quando você for fazer a casa do botão, você sempre tem que olhar para o botão entrar bem apertadinho. Não tem problema ele entrar apertado na casa do botão, não. Tá? Ele entrar bem apertadinho, porque o crochê, ele cede. Então, se você fizer uma casa muito grande, a camisa vai ficar desabotoando na pessoa. E uma hora ela vai reclamar, né, de qualquer mexidinha que dá, a peça desabotou. Então é bom você fazer a casa um pouquinho mais apertada do que o botão, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai começar a nossa gola. Eu estou aqui do meu lado esquerdo da peça. Eu vou começar pelo lado esquerdo, porque quando a gente tombar a nossa gola, eu quero que fique o lado direito do crochê para fora. Né, os nossos square, a gente uniu todas do lado direito. Eu sempre você tem que se atentar bem a isso na hora da costura, para não costurar um square do avesso e o outro do direito. Tá? Então aqui nós estamos do nosso lado esquerdo da peça, lado esquerdo da peça. Nós vamos começar aqui a nossa gola. Para começar a gola aqui, eu vou dar uma laçada inicial. Vou prender aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez para fazer as cavas. Bem aqui, ó, no primeiro pontinho. Vou prender aqui o meu fio com uma correntinha. Vou subir um ponto alto. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora eu vou vir trabalhando em pontos altos. Venho fazendo pontos altos nos espacinhos. Onde tem uma correntinha, você faz um ponto alto. Onde tem ponto alto, você faz ponto alto. Onde tem esses espaços que a gente fez ali, vou mostrar aí para vocês. Aqui nessa parte, onde tem as telinhas, onde tem ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. Onde tem correntinha, a gente vai fazer correntinhas.
Cheguei aqui no meu último espaço de correntinhas, faço um ponto alto, venho aqui, ó, no pezinho, onde a gente iniciou aqui essa virada, essa diminuição, vou vir aqui no pezinho e faço aqui um ponto alto. Aí essa parte aqui, gente, deixa eu esticar meu fio. Essa parte aqui, ó, a parte das diminuições, a gente vai controlar os pontos aqui, tá? Para não ficar pontos de mais, nem pontos de menos, tá? Faça de uma forma que fique certinho, né? Não fique embabadado e nem fique muito repuxado. Aqui o meu eu tô colocando 2 pontos, 2 pontos aqui nesse espaço e um ponto aqui na... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tô colocando 2 pontos aqui nesse espaço e um aqui nessa união. 1 e 2. E aqui nessa união eu tô colocando 1. Então aqui a gente vai fazer assim, dessa forma. Cheguei lá nas minhas costas. Aqui, ó, eu quero que quando a pessoa use a gola, a parte certa do crochê fique para fora. Quando ela virar a gola, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, essa parte das diminuições. Aí chegou na parte de trás. Deixa eu terminar aqui, que a gente tá quase chegando. Só para mostrar para vocês aqui nessa quininha da parte de trás, como que a gente vai fazer aqui. Para não ficar muito quadrado. Eu tô chegando aqui mesmo, né? Então deixa eu terminar de chegar. Faço um aqui bem no pezinho da costura. Da união da parte da frente com a parte de trás. E vou fazer aqui agora um ponto alto em cada correntinha aqui, ó. Em cada ponto da base, eu vou fazer um ponto alto. Em cada ponto da base, um ponto alto. Em cada ponto da base, um ponto alto. Essa é na nossa parte de trás, que é as costas da nossa peça, né? À medida que for crescendo a nossa gola, ela vai virar aqui na parte de trás da nossa gola. Cheguei aqui, faço a mesma coisa, desço fazendo aqui, essa parte aqui da frente e a parte direita, venho fazendo até chegar aqui no último pontinho da parte direita. Nesse último ponto, eu coloco 2 pontos altos no mesmo espaço, que é o aumento da nossa gola, tá? Terminei aqui, viro o trabalho, faço novamente 2 pontos altos no mesmo espaço, sigo fazendo pontos altos até chegar do outro lado. Cheguei aqui do outro lado, faço um aumento. Sempre a gente vai ter um aumento no início e um aumento no final. Um no início e no final. Igual a gente fez aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer aqui a minha gola. Espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, gente. Porque como o espaço aqui é pequeno, fica difícil de eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês mais ou menos como que vai ficar.
Então, aqui, ó, a gente vai fazer pontos altos. Cheguei aqui no final, eu faço um aumento. No último pontinho eu faço um aumento. Viro o trabalho, faço um aumento e sigo fazendo pontos altos. Cheguei aqui no final, faço um aumento novamente, viro o trabalho, faço um aumento e volto fazendo pontos altos. E assim por diante. Sempre um aumento no início e um aumento no final. Sempre, tá? Para a nossa gola fazer aquela aberturazinha que ela tem. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha gola e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Tá bom? Aí eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras de pontos altos eu fiz. E aí a nossa peça já vai estar finalizada. E é isso, gente. Então eu vou fazer aqui a minha gola. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz. Tá bom? Bom, pessoal, eu fiz aqui então 7 carreiras para minha gola, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras. Eu achei que já ficou um tamanho bom, tá? Então aqui a gente já terminou a nossa peça, a nossa camisa masculina. A minha peça ficou com 74 centímetros de comprimento total e ficou com 60 centímetros de largura, que no caso, né, a circunferência deu 1,20 m. O tórax tamanho M tem 1,04 m, então ainda sobrou 8 centímetros de cada lado para a camisa não ficar agarrada no corpo, não ficar justa no corpo, tá? É isso, gente. A minha manga eu não medi. Deixa eu ver aqui quantos centímetros ficou minha manga. Minha manga ficou com 15 centímetros. Mas isso aqui é como eu disse, né? A manga vocês podem fazer a quantidade de carreira que vocês quiserem, diminuir ou aumentar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da peça, da videoaula. Como eu disse, é uma peça muito grande que para mostrar é complicado. Mas espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do square número 1 e do square número 2, tá ok? Para vocês conseguirem executar essa peça, que ficou muito bacana, ficou muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí para mim seu like, deixe seus comentários, o que vocês acharam. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que eu trouxer um conteúdo novo aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu estava esquecendo de falar. Para fazer essa peça nesse tamanho M, no Tex 395, né? Cleia não. Agora tem a Cleia dupla, né, gente? Camila, Anne, Cleia dupla, Camila Bela Fashion. Eu utilizei quase 4 novelos, tá? Eu trabalhei com a Anne. De 4 novelos me sobrou isso aqui, tá? Então, quando você for comprar, você já vai ter uma noção mais ou menos de quanto que você vai gastar fazendo com esse Tex que eu mostrei para vocês. E aí tem várias formas de você fazer, que se você quiser fazer com um Tex mais grosso, ela já ficou um pouquinho assim. Na verdade, 4 novelas, né, dá 400 gramas, então não ficou tão pesada.
Mas se você quiser fazer com um tex mais grosso, é só você ir diminuindo a quantidade de carreiras aqui, ó, nos square, da mesma forma que eu mostrei para vocês pro tamanho P e pro tamanho G. Tá bom? Vai fazendo e vai medindo. Vai fazendo e vai medindo. Ok? Gente, então é isso, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já tá longo. Muito obrigado por me acompanhar em mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, realmente. E eu aguardo vocês numa próxima videoaula, ok? Tchau, gente. Até a próxima.